Fala maninho, beleza? Bem-vindo à terceira aula do DriverX, aplicativo de transporte de passageiros, onde a gente vai basicamente clonar o Uber ou outros aplicativos de transporte. E ali vai ter corridas, passageiros, motoristas, split de pagamento e comunicação em tempo real. Essa é a terceira aula, onde a gente vai preparar o terreno para a quarta aula, que é a próxima aula, onde a gente vai criar o back-end. Mas nessa aula a gente vai colocar o Redux no nosso aplicativo, vai configurar o Redux Saga. Eu vou te explicar como vai funcionar toda essa parte, todo esse fluxo de arquitetura Flux, né, no nosso aplicativo, dessa vez no React Native. E também a gente vai fazer um login social com o Facebook. Eu espero que você realmente aproveite essa aula, tem muito conteúdo massa. E olha só, esses materiais que a gente produz, essas aulas mensais, elas só são uma pitadinha do que vai rolar no meu Masterclass, o Masterclass Startup Black Belt, onde a gente vai em breve abrir novas vagas e você não pode perder. Se você realmente tem a intenção de tirar alguma ideia da cabeça, de colocar em prática alguma solução de problema no mercado através de aplicativo ou sistema, ou se você também quer iniciar no mercado do jeito certo, esse é o único curso na internet que aborda a tecnologia como ela deve ser abordada, como um caminho que leva um usuário da rua da dor para a rua da solução e não como foco principal. Então, nesse Masterclass, eu vou ensinar realmente a você dar valor à solução e através do que exatamente você tem que aprender nas tecnologias, e é só o que você tem que aprender realmente, não uma overdose de informações, você consegue colocar a primeira versão das suas soluções online. Também quero te pedir que se você quiser participar do Xstart Online, o maior e melhor evento da internet sobre construção de aplicativos de tecnologia, de soluções de tecnologia, startups de tecnologia, o link vai estar aqui embaixo desse vídeo, então você pode se cadastrar, as vagas são limitadas e você não pode perder de jeito nenhum. Vai acontecer dia 28 de janeiro, às 20 horas de Brasília, é 100% online e 100% gratuito. Ó, vai ser muito massa, eu vou revelar todos os segredos que me levaram a construir a minha startup aos 17 anos com êxito e totalmente sozinho. Tranquilo? Vou te pedir também para deixar o seu testemunho / opinião em um link que está aqui embaixo, vai ser de extrema importância para a gente. Eu preciso saber sua opinião para saber se eu estou no caminho certo, se a gente está no caminho certo, né, para melhorar os conteúdos. Também quero te pedir para escanear o QR Code ou acessar o link do nosso grupo no Telegram, onde eu compartilho diariamente sacadas, dicas e converso com a galera, e como comunidade a gente evolui e se ajuda diariamente, beleza? Então aproveita esse conteúdo e eu te vejo do próximo lado. E não esquece de novo de compartilhar, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui se você está gostando, se eu posso te ajudar em alguma coisa, porque dá muito trabalho para fazer, mas está aí o conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Então agora sim te vejo do próximo lado, valeu e bora para cima. Beleza, agora a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é uma ferramenta, ou melhor, uma forma da gente emular, espelhar o nosso device aqui no nosso computador, no Mac ou Windows, via Wi-Fi, tá? Eu vou fazer isso dessa forma porque eu tô com todas as minhas portas USBs já sendo utilizadas e eu não vou conseguir plugar mais uma, né? Eu até tenho aquele hub, mas ele está inutilizável por enquanto. Então eu precisei achar essa solução e eu acho que é uma coisa bem interessante aí até para ajudar vocês a agilizar o desenvolvimento, tá? Então eu vou vir aqui no meu Google Chrome, eu tenho aqui o repositório do Genemobile SCRCPY, que é o que a gente está usando, né? Vocês já conhecem, e eu vou usar ele com a opção Wi-Fi, tá? Wireless. E é bem simples mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: vocês precisam estar com o device conectado via cabo no computador, inicialmente, tá? Então, eu vou remover aqui, removi o USB, liberei uma das portas USBs aqui, pluguei, beleza, pluguei aqui. Ok, ele está plugado como se fosse utilizar ele normalmente. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu preciso executar este comando aqui, tá? Para pegar o IP do nosso computador, tá? Ou melhor, o IP do device, tá? Então eu vou vir aqui em terminal. Eu acho que eu tô até já com ele rodando, eu estava com ele rodando, né? Vou dar um aqui, terminal, e vou colar esse comando aqui, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu plugar de novo, desplugar, beleza.
clear. Agora eu vou more runtime device emulator. Deixa eu fechar aqui a janela. Terminal. Deixa eu ver aqui. Tá dizendo que tem mais de um emulador. Por quê? Deixa eu forçar a encerrar isso aqui. ADB Devices. Ele já está conectado aqui, né? Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. ADB Clear Devices List. Deixa eu ver aqui. ADB aqui o server. Vou parar o ADB aqui, tá? ADB, eu acho que é ADB Start, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Stopping ADB. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver. Deixa eu plugar e desplugar de novo aqui. Beleza. Agora eu vou dar aquele comando aqui do ADB. Beleza, ó, retornou o IP, tá? Esse IP é do device que está conectado. Então, eu vou guardar esse IP. Agora, a segunda coisa que a gente tem que fazer é pegar esse comando aqui, ó, DB TCP IP 5555, tá? Para habilitar essa porta. Então, ADB TCP IP 5555, tá? Restartou. E agora, a última coisa, eu preciso dar esse ADB Connect, o IP que a gente tem aqui em cima, 2.5555, tá? E aí, já conectou. Nesse momento, eu posso remover o cabo. Removi o cabo. Tô com só o device ali, tá? E vou dar simplesmente um SC-RCPY, tá? E aí, eu já tô com o meu device espelhado aqui normalmente, como se fosse com cabo, só que eu tô sem o cabo, tá? Vai funcionar para o React Native? Funciona também, tá? É como se tivesse o cabo, mas não tem, é por wireless, tá? Tanto que se eu for vir aqui no meu Visual Studio Code, deixa eu abrir ele aqui, cadê? Tô aqui no Visual Studio Code, ó, eu tô aqui em App, deixa eu só ajustar isso aqui pra gente, deixa eu colocar aqui, tô aqui em App, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um yarn Android no nosso projetinho, para instalar ele, como eu tô num outro device, agora eu tô no Redmi Note 8, olha só, ele já detecta o device, ele vai fazer toda a questão do build pra gente, já iniciou a janela aqui do bundle, tá? Então eu vou parar o processo e vou voltar assim que ele finalizar, beleza? Então olha só, ele já está pedindo permissão aqui para mim, tá? Eu vou instalar. A partir daqui ele já vai instalar no nosso device. Vai carregar, tá carregando o bundle aqui já pra gente. Carregando aqui. Voa lá, tudo funcionando sem cabo via wireless, beleza? Um ponto importante, eu não sei, tá, gente? Mas eu sempre procuro deixar no mesmo Wi-Fi. Então eu tô aqui no Scroll Oi Fibra 5G, que é o meu Wi-Fi. Tentem deixar o mesmo Wi-Fi aqui no device de vocês para funcionar essa questão do bundle também, tá? Deixa eu até conferir se eu tô no mesmo Wi-Fi aqui. Eu tô no 2G, eu vou mudar porque isso aqui eu acho que não vai dar muito certo depois no bundle ali, tá? Então eu vou colocar aqui no 5G. Ah, viu? Ó, ele mudou. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou simplesmente aqui, deixa eu ver, cadê o SRCPY aqui? Como eu mudei de Wi-Fi, ele mudou ali também, né? Beleza, agora sim, Wi-Fi correto, porque dá problema lá no bundle, tá? Ok. Eu já tô com o app instalado, então não preciso instalar novamente. Deixa eu mudar aqui. Então, a única coisa que eu vou fazer é um yarn start para ele reiniciar o bundler, tá? E vou pressionar a letra R para ele fazer o reload aqui pra gente. Beleza, tudo rodando, bundler rodando aqui no nosso terminal embutido e tudo certo rodando via Wi-Fi, tá? Então agora você pode mexer com o celular normalmente em qualquer canto da sua casa, aí, em qualquer canto que pegue a rede, a mesma rede aqui que está conectado ao seu PC e voilá, tudo funcionando direitinho. Então agora o próximo passo, a gente vai começar a integrar o nosso front-end com o back-end. Vamos começar pelo login, depois pela parte de cadastro, posteriormente a parte do mapa, né? Vamos trabalhar com a API do Google Maps
depois com a API do Pagar.me para criar os recebedores, criar as transações, criar o cartão de crédito para poder utilizar o hash do cartão de crédito, né, nas transações. Vamos trabalhar também com Socket.io, então tem muita coisa bacana aí para a gente trabalhar. E tudo isso do lado do aplicativo depende da nossa arquitetura Redux, arquitetura Flux, tá? Eu vou optar por utilizar o Redux aqui, até para reforçar a utilização dele para vocês, tá? A gente trabalhou com o Redux no projeto passado, que foi o Pet Food. Inclusive, eu não vou me estender em questões de Redux nesse projeto. Eu vou passar bem rápido mesmo, só o core do Redux, o que vocês precisam saber assim, bem superficialmente, porque o sólido de Redux, do basicão mesmo, para quem nunca ouviu falar, eu fiz lá naquela série do Pet Food, tá bom? Então, só para dar um overview geral de como funciona o Redux aqui para vocês, eu vou de novo fazer a mesma ilustração que a gente tinha quando eu fiz ali a aula do Pet Food, beleza? Aqui então, como é que funciona, né? Para que serve o Redux inicialmente, tá? E sendo bem assim superficial, ele serve para a gente unificar todos os dados que sejam dinâmicos da nossa aplicação. Então, no nosso exemplo, como eu disse lá anteriormente, imagina que você tenha que guardar os dados do usuário, os dados do motorista, os dados de pagamento, os dados das corridas, e as telas da nossa aplicação, elas dependem desses dados. A gente tem que exibir esses dados, aqui são quadrados, tá, pessoal? A gente, em determinado momento, tem que exibir esses dados de corrida, de usuário, enfim, de transações na nossa aplicação. E aí, a gente tem que ficar criando state dentro da página, ou melhor, deixa eu apagar que não é essa representação, tá? Opa, deixa eu diminuir essa borracha aqui, deixa eu diminuir. Imagina que a gente tenha que ficar duplicando essas informações dentro das nossas páginas. Então, por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui nessa primeira página, eu tenho que exibir uma informação do usuário e uma informação de corrida. Aqui eu tenho que exibir uma informação de transação e uma informação de usuário. Então, acaba que a gente não tem controle, a gente não tem um ponto único de verdade dentro da nossa aplicação, porque isso está duplicado em várias páginas. O Redux ele já veio para mudar esse tipo de questão. Então, com o Redux, a gente consegue abstrair, a gente consegue colocar esses elementos, essas entidades, né, em outro lugar, em um lugar separado, e eu já vou explicar como funciona certinho, e a gente consegue utilizar eles, chamar eles em outras páginas posteriormente. Então, aqui eu tenho uma página que usa, ou melhor, várias páginas que vão usar vários tipos de dados, né? E com o Redux, basicamente, eu consigo simplesmente puxar esses dados dessas páginas, né? Puxar aqui, puxar para cá, puxar para cá, puxar para cá, puxar para cá também, aí daqui eu consigo puxar para cá. Então eu consigo ter verdades absolutas sobre determinados elementos, sobre determinadas entidades do nosso projeto separadas, sendo atualizadas, e toda vez que essas entidades forem atualizadas, as nossas views, o nosso front-end vai ser atualizado automaticamente também, tá? Vocês vão entender isso um pouco mais na prática, mas assim, basicamente como funciona na prática, estruturalmente, o Redux, tá? Então a gente tem o que a gente chama de estado, tá? Que é o estado global. Na verdade, a gente pode ter mais de um estado no Redux. Eu vou colocar aqui só um estado para vocês entenderem como é que funciona a lógica. Então a gente tem aqui, primeiramente, um state. O que é o state? Ele vai ser responsável por armazenar o dado, tá? Então imagine que a gente tem aqui, que a gente tem um state de usuário, onde guarda os dados no nosso front-end ali de nome, sobrenome, idade, e-mail, CPF e etc, tá? O estado, então, ele define a UI, ele define o nosso front-end. Então aqui eu tenho outra entidade
que é o nosso UI, o nosso front-end. Então, toda vez que eu tiver, por exemplo, aqui o nome, sobrenome, e-mail, CPF, por exemplo, o estado ele vai servir esses dados aqui para minha UI, tá? Então ele vai definir ele vai definir os dados, tá? E aqui da UI, por exemplo, lá na nossa telinha de perfil de usuário, por exemplo, eu posso clicar em, sei lá, em editar, né? E aí, como que a gente faz para completar esse fluxo? Depois disso, a UI, neste caso, ela dispara o que a gente chama de ações, tá? Que são as actions. Deixa eu colocar aqui. Actions. Ela dispara as actions. Então, a maneira que, inicialmente, que a interface tem de se comunicar, né, com o Redux, ou de fazer requisições, ou de conversar, e aí falta coisas aqui, a gente vai ver, mas a maneira inicial que a UI, que a nossa interface tem de se comunicar com o Redux, com os estados, com os stores, com o Reducer, são as ações, tá? Então, eu quero disparar aqui, por exemplo, eu quero fazer uma ação de editar o e-mail do usuário. Então, dispara uma ação, por exemplo, update e-mail. Então, a UI aqui, ela vai disparar uma action. Deixa eu colocar a cor aqui. Ela vai disparar uma action. Disparar actions, tá? E aí, para onde essas actions vão? Na verdade, as actions, elas são disparadas globalmente, tá? Pro Redux. Mas a gente tem um cara específico para escutar essas actions, tá? Que são os chamados reducers, tá? Deixa eu só melhorar isso aqui, que são os chamados reducers, tá? E aí, esses reducers, esses reducers, eles são responsáveis por organizar e fazer alguma coisa com essas actions, tá? Então, basicamente aqui, deixa eu mudar aqui para o laranja de novo, as actions, elas são disparadas, né? Disparadas, enviadas. Elas são enviadas para um Reducer, tá? E aqui no Reducer, o que a gente tem? A gente, teoricamente, pode simplesmente atualizar o que a gente chama de store, tá? Eu vou colocar aqui esse cara. O que a gente chama de store. Store nada mais é do que um agrupado, ele contém vários states, tá? Vários estados. A gente poderia simplesmente enviar atualizar o store, né, através do Reducer, e o store, como ele contém o estado, ele automaticamente atualiza o estado e o estado redefine a UI, tá? Então, é basicamente essa a definição assim, básica do Redux, tá? De como funciona. Então, o Reducer aqui, ele atualiza o store, e como o store ele contém o estado, vou escrever em inglês mesmo, contains o estado, ele atualiza o estado e, por definição, o estado ele atualiza a UI novamente. Então, vamos recapitular aqui, tá? Não é bem assim que funciona, que tem um carinha aqui no meio que eu vou falar depois, tá? Mas assim, tenho o e-mail do usuário aqui no meu state, além de outros dados, tá? Aqui na UI, eu puxo esse e-mail do state. Só que aqui eu atualizei o e-mail de alguma forma, tá? Então, eu disparo essa ação que eu atualizei o e-mail para o meu Reducer. Então, disparo a action. O Reducer, ele escuta essa action, ele atualiza o store, que por consequência atualiza o state, que atualiza o e-mail em tela automaticamente. É basicamente isso, tá? Tem um cara aqui no meio que é o Saga, tá? Redux Saga. Deixa eu colocar aqui. Que é o Saga. A gente não consegue fazer requisições diretamente do Reducer, tá? Para, por exemplo, servidores, enfim, para uma API, para um AWS, tá? Então, o que acaba acontecendo na prática, e é o que a gente vai implementar aqui no projeto, é o seguinte.
a gente aqui do Reducer vai receber, sim, a action, tá? Pode receber a action, só que essa action também vai ser escutada pelo Saga, tá? O Saga é o que a gente chama de middleware, ele é um interceptador. Então ele também vai escutar essa action, tá? E aí, dessa action, o Saga mesmo, ele pode passar aqui pro store a atualização. Atualização, tá? O Reducer também pode, vai ter vezes que a gente não vai precisar passar pelo Saga, mas na maioria das vezes que em ações que exigir requisições ao servidor, a gente vai consultar o Saga vai interceptar essa ação e vai atualizar o store ele mesmo, beleza? Eu vou deixar esse fluxo aqui para a gente visualizar ele conforme a gente for fazendo, mas é basicamente isso. Se você quiser mais informações, se ainda ficou assim obscuro para você, você vai lá na aula do Pet Food, na série que eu preparei totalmente gratuito, inclusive vou deixar o card aqui nesse vídeo, que eu explico passo a passo, item a item, dessa parte aqui do Redux. Beleza? A gente vai implementar o Redux agora na prática no nosso projeto, beleza? Mas agora, antes de fazer a estrutura do Redux em si, eu vou configurar aqui o Reactotron, tá? Se você não conhece o Reactotron, também, por favor, sai dessa aula, vá lá para as aulas iniciais. Eu tenho, como eu já disse várias vezes aqui, um curso totalmente gratuito para quem quer aprender React Native do absoluto zero. Eu vou instalar aqui o Reactotron Redux, tá? Ele vai servir para a gente conseguir trabalhar com o Redux, conseguir debugar, né, os nossos estados e tudo mais dentro do Redux, dentro do React Native, tá? Com o Redux dentro do React Native. Então vou vir aqui, pegar essa instalação aqui, a parte de instalação, Visual Studio Code, vou dar um Ctrl C, vou parar tudo, vamos yarn add Reactotron Redux, tá? O que mais eu vou fazer? Eu vou criar uma pastinha aqui no nosso SRC, deixa eu até fazer assim para ficar melhor. Aqui dentro de SRC, eu vou em New Folder, Config, e dentro dessa pasta config eu vou criar um arquivo chamado reactotron.js, ok? Nesse arquivo, então, na verdade eu até esqueci de instalar uma outra dependência, tá? Que é o Reactotron React Native, tá? Então tem aqui, ó, Reactotron, e ele tem aqui a instalação, ó, Reactotron React Native. Então vou dar aqui um clear yarn add Reactotron React Native e vou começar a configuração aqui, tá? Então primeiramente vou dar um import Reactotron from Reactotron. Deixa eu terminar de instalar ali para dar o autocomplete aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se vai dar autocomplete. Eita. Reactotron React Native, beleza. Vou importar, deixa eu ver se eu já instalei o Async Storage aqui, que a gente já vai precisar para configuração. Não instalei. Então eu vou instalar mais um cara aqui também, que é o Async Storage, tá? Se você não conhece o Async Storage, dá uma olhada nas minhas aulas aqui no YouTube. Basicamente ele serve para a gente salvar os dados no device do usuário, salvar localmente. A gente já utilizou muitas e muitas vezes o Async Storage. Eu vou vir aqui na parte de installation, deixa eu ver aqui, deve ter documentação. Aqui, ó, yarn add, tá? Então, clear yarn add async storage. Opa, já tinha colado, né? Tá, beleza. E eu vou começar a importar esses caras. Então, vou dar um import async storage from React Native Community. Opa, deixa eu terminar de instalar. React Native Community async storage, tá? E vou dar um import também aqui from Reactotron Redux. O que eu vou importar desse cara? Eu vou importar lá de dentro um Reactotron Redux, tá? E aí, aqui a configuração fica simples, tá? Então eu vou pegar aqui o Reactotron, esse cara aqui, Reactotron.set async storage handler, tá?
Vou colocar já o Async Storage aqui, porque aí toda vez que a gente usar o Async Storage, a gente vai conseguir ver também aqui no Reactotron, tá? Caso eu não tenha falado, caso você não tenha instalado o Reactotron, volta novamente lá. Eu até, no mesmo repositório, eu acho no mesmo repositório, deixa eu ver, Reactotron. No mesmo repositório aqui, você tem para fazer o download dele, tá? Bem simples aqui, ó, instalação, tá? Então é bem simples mesmo. Eu acho que até tem um DMG aqui, ó, macOS, tem os releases aqui, e aí você baixa, tá? Sem problema nenhum. Tem aqui, ó, Reactotron, se é .exe, se é Mac.exe, ou melhor, se é Windows.exe, se é Mac.dmg, tá? Bem simples. E aí, aqui já setei o Async Storage, tá? Vou aqui dar um ponto configure, depois ponto use React Native, depois ponto use, e aí eu vou passar aqui um middleware para ele, que é o Reactotron Redux, tá? Aqui, Reactotron Redux, e depois vou dar um connect para conectar, ok? É basicamente isso. E agora eu vou dar um console.log, vai ser igual a Reactotron, que é esse cara aqui que a gente acabou de exportar, e vou dar um export default no Reactotron, que é o nosso arquivo de configuração. Nossa variável que contém as configurações aqui, né? Configuração do Reactotron feita. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente vai começar a organizar, de fato, a nossa estrutura Redux. Tá? Então, aqui em SRC, eu vou em New Folder, Store. Vou criar uma pastinha chamada Store. E aqui dentro das Stores que a gente vai começar a organizar os nossos arquivos. Então, aqui em Store, eu já vou criar um arquivo aqui. Vou adiantar, tá, gente? Eu não vou explicar 100% index.js. Eu não vou explicar 100% porque, como eu disse, isso aqui eu já tinha explicado em outras aulas, tá? Então, aqui no index da Store, a gente vai começar a criar essa estrutura da nossa arquitetura Redux, tá? Então, eu já vou Ctrl Shift P aqui e eu vou começar a instalar algumas coisas aqui. Primeiramente, cd app yarn add Redux e Redux Saga, tá? Redux Saga. Deixa eu terminar de instalar. E aí, aqui dentro do nosso Store, eu já vou criar uma nova folder chamada Modules, para a gente organizar os states, né, aqui dentro. E aqui dentro eu sempre crio, geralmente, um módulo default chamado app, tá? Quando eu não quero ter vários states, como a gente já viu aqui, ó, eu posso ter vários states dentro do Store, mas quando eu quero ter um state só, eu geralmente deixo o nome dele de app, tá? E aí, dentro dele, eu começo a ter os arquivos padrões que geralmente eu sempre tenho também dentro de um módulo, tá? E quais são eles? Os actions, as actions, né? .js, que eu sempre separo as ações, um novo arquivo aqui chamado reducer.js, que é responsável pelo reducer, um novo arquivo chamado sagas.js e um último arquivo chamado types.js, onde eu guardo os tipos de ações que a gente pode ter na nossa aplicação, tá? Então, vamos começar a ver a estrutura de cada um deles, começando pelas ações, tá? Então, a gente já sabe que as ações são responsáveis por avisar, né, os reducers que alguma coisa aconteceu, que o usuário está solicitando alguma coisa ou que alguma coisa aconteceu. É um evento, digamos assim, tá? Então, como é que é a estrutura de uma ação? Então, por exemplo, eu vou criar aqui a primeira ação, que é para criar o usuário. Então, export function create user. Esse vai ser o nome da minha ação, tá? E a ação, ela tem uma estrutura, nós bem sabemos, que ela vai retornar aqui um type. Ela obrigatoriamente tem que ter essa chave type, tá? Ela pode ter mais chaves, mas obrigatoriamente ela tem que ter essa chave type. E aí pode ser aqui, sei lá, create user, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura de uma ação. Se você tiver várias ações, pode colocar aqui mais de uma ação. Se você tiver mais de um dado aqui que queira passar na ação,
pode passar aqui nesse objeto que está sendo retornado, tá? Só que eu não gosto de colocar o nome da ação assim dessa forma, tá? Porque eu posso ter... eu vou ter aqui no Reducer, eu vou escutar essa mesma string aqui, né? Então eu gosto de colocar ela aqui em types. Então aqui em types, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um const types, vai ser igual a um objeto. Aqui eu vou exportar default types, tá? E aqui eu vou criar aquela ação que eu tinha criado ali em actions, né? Que é o create user. Então eu vou colocar aqui create user, ela vai ter aqui, eu gosto de dizer arroba nome do módulo, né? Para a gente conseguir identificar depois aqui no Reactotron, barra o nome da ação, que é create user, tá? E aqui em actions, eu simplesmente venho aqui em import types from ponto barra types, simples assim. E aqui em type eu simplesmente types ponto create user, tá? Dessa forma eu tenho uma atomicidade nos nomes aqui de ações, é uma boa prática e economiza código pra caramba, tá? Vamos por mim. Depois eu tenho aqui a estrutura do Reducer, tá? Então a gente já sabe que o Reducer é o cara responsável por ter o nosso estado, aqui ó, o Reducer ele vai ter o nosso estado, os dados do estado, né? E a gente também vai poder ouvir aqui do Reducer as ações, certo? Então aqui, qual é a estrutura básica de um Reducer? Eu vou ter primeiramente um const initial state, tá? Que é um objeto. Por quê? É o estado inicial que eu quero que o meu Reducer inicie, que eu quero que o meu estado inicie, tá? Então eu sei que eu vou ter aqui já uma chave chamada user, e nessa chave chamada user eu vou ter alguns dados, tá? Eu vou ter aqui o FB ID, que é o Facebook ID, eu já sei disso, tá, pessoal? Então eu vou agilizar aqui só pra gente poder, essa aula não ficar muito extensa. Eu vou ter o nome que vai iniciar como nulo, eu vou ter o e-mail que vai iniciar como nulo, e eu vou ter o tipo que vai iniciar como... eu acho que eu vou iniciar como M aqui, tipo, tá, gente? Vou iniciar como M, e o access, e o access token vai iniciar como null. Eu já sei que vai iniciar access token aqui da questão do Facebook, tá? Então por isso que eu já estou adiantando. Mas vocês, obviamente, irão construir isso aqui ao longo do tempo, tá? É assim que funciona. E aí, aqui, depois, eu vou ter o seguinte. Function, o nome do módulo, que vai ser app. E aí, ela vai ser uma função mesmo. E o que ela recebe? Ela recebe um state inicial. Ela tem dois parâmetros. Recebe um state. E aqui o state inicial, ele vai ser igual ao state inicial aqui da nossa variável, tá? Vai ser exatamente esse objeto aqui. E ele recebe a action, tá? Então, toda vez que é disparada uma action, a gente vai conseguir escutar e ele vai ficar nessa variável chamada action aqui, beleza? Eu vou dar um export default aqui em app, no nosso Reducer. E aqui dentro que vem a mágica. Aqui dentro que a gente consegue escutar as ações e diferenciar as ações para conseguir trabalhar ou disparar, alterar o estado, enfim, fazer o que a gente precisar, nossas regras de negócios, né? Então, aqui em cima, eu costumo usar duas coisas, tá? Eu vou importar o types, que a gente acabou de criar ali, o arquivo, e eu costumo importar um cara chamado immer também, tá? Yarn and immer. O immer, basicamente, deixa eu colocar aqui para vocês, ele vai ajudar a gente a manter a imutabilidade dos nossos objetos do Redux, tá? Mas assim, essa não é a principal vantagem para mim particularmente, tá? Imutabilidade é um conceito um pouco mais avançado. A imutabilidade defende que a gente não pode simplesmente alterar diretamente o estado aqui do nosso Redux, né? A gente tem que criar um rascunho desse estado, alterar o rascunho e depois colocar esse rascunho inteiro para dentro do estado, tá? Então é isso que a imutabilidade defende. O Immer ele trabalha com imutabilidade, mas eu acho que a principal vantagem dele é prover uma forma mais fácil para a gente de alterar o state, tá? Então não é, para mim particularmente não é nem uma questão de imutabilidade, é mais uma questão de facilidade mesmo, tá? E aí eu importo esse cara aqui, importo um cara chamado produce from Immer, tá? E aí aqui dentro, o que a gente faz? A gente vai ter um bom e velho switch case.
E aqui no switch, a gente vai ter um action.type. Então, a gente vai dizer o seguinte, dentro de action.type, toda vez que, então, que essa função for executada, e ela vai ser executada toda vez que uma ação disparar, eu quero pegar o action.type. E aí, dentro do action.type, caso o action.type for igual a types.createUser, né? Então, eu vou executar alguma coisa dentro desse bloco de código, tá? O switch é basicamente quando a gente precisa fazer vários testes, né? Como se fosse vários if e elses, né? Então, se você ainda não manja de JavaScript básico, eu também tenho um curso muito massa de JavaScript básico lá no Lab, que é a nossa plataforma gratuita, tá? E aqui no YouTube também. Então, aqui dentro do nosso case, eu simplesmente vou fazer o seguinte, a gente vai sempre ter essa estrutura, tá? Return, produce, e aí o produce, ele recebe dois parâmetros. O primeiro é o state atual que a gente tem, e o segundo é o draft, tá? E uma função, na realidade uma error function, que a gente vai receber como parâmetro um draft, que é passado pelo próprio produce. Então ele pega o state, aqui, tá vendo o state? Aqui que é o state inicial, e conforme ele vai sendo atualizado, a gente vai recebendo esse state atualizado. Então ele vai passar aqui para o produce e ele vai retornar para a gente poder utilizar aqui dentro dessa função um rascunho, que é o draft. E aí aqui dentro desse draft, a gente simplesmente pode alterar ele, né? Que ele vai alterar o nosso estado automaticamente, tá? Na verdade, eu não vou criar aqui essa primeira de create user, eu vou criar uma de update user. Como a gente tem aqui os dados do usuário, conforme ele for fazendo o login, for preenchendo os dados, eu quero atualizar o usuário, né? Então, aqui eu vou criar uma outra função, uma outra action, que ela vai ser update user. Eu vou criar um outro tipo aqui que vai ser update user também. Update user. Aqui em actions eu vou pegar ponto update user, tá? Opa, botei errado, pera aí. É aqui, update user, beleza? E aqui no reducer eu vou pegar a update user, tá? E aí o que eu quero fazer toda vez que eu disparar essa action? Eu sei que na verdade essa action eu vou passar além do type, eu vou passar um user, que eu vou passar como parâmetro, tá? Que são os dados do usuário. E eu vou receber isso na action também, tá? Vou receber um parâmetro na action e vou passar isso lá para o meu reducer. Então aqui eu sei o seguinte, que eu quero que o draft.user seja igual a uma junção do que já tem no state.user mais o que vier do action.user, tá? Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu posso passar qualquer chave dessas aqui, que ele vai mesclar, ele vai atualizar só a chave aqui no nosso estado, tá? Então eu estou mesclando, novamente, JavaScript básico, tá, gente? Spread operator, criando um novo objeto e passando esse novo objeto mesclado aqui para o nosso estado com o produce, tá? Então basicamente o nosso reducer, assim, ele já está feito, o estado inicial, tá, do reducer, e depois a gente tem os sagas, tá? Que como a gente já tinha discutido, os sagas eles são responsáveis por fazer requisições externas, tá? Com Redux a gente obrigatoriamente tem que trabalhar com saga, tá? Nesse caso eu não vou trabalhar com saga ainda, mas eu já vou deixar pronto aqui a nossa estrutura para não dar erro, porque eu já vou deixar tudo conectado certinho, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou import from Redux saga /effects e eu vou exportar só um cara aqui que é o all, tá? E aqui embaixo eu vou dar um export default all. Esse cara ele recebe um array, tá? E eu vou deixar assim por enquanto, tá? Não vou explicar o que é isso agora, mas deixa dessa forma aqui que vai funcionar, ok? Vou fechar tudo aqui, fechei tudo. Dentro de modules app, na verdade não é nem dentro de app, é modules mesmo, eu vou criar um arquivo aqui chamado root reducer.js, tá? O que esse cara vai fazer? Se a gente tivesse mais de um módulo aqui com vários reducers, ele vai mesclar
todos os reducers em um reducer só, tá? Mas como a gente tem só um, ele vai ficar bem simples, mas eu vou fazer da mesma forma, tá? Então aqui import from Redux. O que eu vou importar do Redux? Eu vou importar um cara chamado combine reducers. E aí aqui eu vou dar um import app from modules app reducer. Então eu teria que importar todos os reducers aqui se eu tivesse mais de um módulo, tá? E aí eu vou dar um export default combine reducers, uma função que recebe um objeto que recebe todos os reducers, tá? Isso aqui que eu estou fazendo é a mesma coisa que isso aqui, tá? Mas você já deve saber que você com certeza já olhou o meu curso de JavaScript. Então a gente pode colocar aqui em objetos chave e valor implícito quando quisermos que a chave tenha o mesmo nome da variável, tá? Então o root reducer já está prontinho. Agora a gente precisa ter um outro cara que é o root saga. Da mesma forma que a gente pode ter vários reducers, a gente pode ter vários sagas. E a gente precisa mesclar todos eles em um só também, tá? Então root saga.js. E aí qual é a estrutura? Import, de novo, all from Redux saga barra effects. E aí eu vou dar um import aqui, app from barra, ou melhor, ponto barra app barra sagas, tá? É esse caminho aqui, certinho. Então o que eu tenho que fazer? Export default function, e aí eu preciso usar o generator function aqui, tá? Já expliquei o que é o generator function. Ele é como se fosse o async await, tá? Mas ele tem outras coisas, mas eu não vou explicar agora. Root saga, tá? E aí eu preciso dar um return yield all. Essa função recebe um array, que é o array de sagas, tá? Yield, tá? Então é basicamente essa estrutura do root saga, que é o arquivo responsável por juntar todos os sagas e transformar num saga só pra gente, beleza? Agora sim a gente está apto para ir lá no index e juntar tudo numa configuração só. Então o que eu vou fazer? Import. O que eu vou importar aqui? Da onde, na verdade, né? From Redux. O que eu vou importar desse cara? Eu vou criar aqui um create store, apply middleware e o compose. Vocês já vão entender o porquê que eu estou importando esses caras, tá? Vou importar aqui também from Redux saga. Vou importar um cara chamado create saga middleware. Vou até copiar aqui para não ter erro de digitação. Create saga middle, tá? Importei esses dois caras e aí eu vou fazer o seguinte: const saga middleware vai ser igual a create saga middleware. Foi esse cara que a gente acabou de importar aqui do Redux Saga, tá? O que é o Saga Middleware? É um interceptador. Então a gente está dizendo, está dando autoridade para o Redux Saga conseguir interceptar, conseguir também escutar as actions, tá? É isso que a gente está fazendo. Então aqui embaixo eu vou criar a Store. A Store que contém vários estados, vários reducers. Lembra que a gente falou isso? Que a Store pode conter mais de um? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, const store vai ser igual a create store, e ele tem dois parâmetros. O root reducer, que é todos aqueles reducers mesclados. Então, eu vou importar esse cara aqui. Import root reducer from modules root reducer. Então eu vou passar esse root reducer. Ele pede quais são então os estados mesclados, todos os estados. E o segundo, a gente pode aplicar vários potencializadores, né? Enhancers, vários middlewares, digamos assim, tá? Mas como a gente tem dois, que é o Reactotron e o Saga, eu vou usar um cara chamado Compose, que ele vai transformar os dois em um só, tá? Então aqui dentro do Compose, eu vou passar o seguinte: apply middleware, que vai ser o Saga middleware que a gente acabou de criar, e depois desse apply middleware eu vou passar o segundo, que é o Reactotron, que a gente inclusive nem importou. Deixa eu importar esse cara aqui.
import reactotron from config reactotron. Então eu vou passar o reactotron.create answer, tá? Passei 2 aqui, eu podia passar mais, mas nesse caso a gente só tem 2. Beleza, o store está criado. Agora eu preciso rodar o Saga middleware, tá? Então Saga middleware.run. E aí eu preciso passar aqui para ele qual é o middleware, ou melhor, quais são os sagas que eu quero que rode, né? Então para isso eu preciso importar o root saga. Import root saga from .modules/root saga. E aí eu vou passar o root saga, o root saga aqui para ele. Beleza, agora sim. E aí eu dou um export default store. Então a nossa store, a nossa configuração tá toda feita certinha, tá? Já com os middlers de reactotron para a gente poder enxergar as mudanças de estado e tudo mais, e o middler aqui do Saga para ele poder interceptar as ações, tá? Então é basicamente isso. Novamente, isso aqui é um padrão, tá, gente? Eu não decorei isso aqui, nem quero decorar. É uma coisa que vocês vão pegar de um projeto para outro e vão mudar muita pouca coisa, tá? Então se você entender, isso aqui é só mesmo decorar e salvar essa configuração, até para não perder muito tempo, beleza? Vou fechar tudo aqui, o store está configurado, e vou vir aqui em index.js, e aqui a gente vai começar a gente vai colocar a configuração tanto do store, do React Redux, quanto do Reactotron, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou importar 2 caras inicialmente, tá? Import, aqui é uma desestruturação, from React Redux. Eu nem sei se eu tenho esse React Redux, deixa eu ver se eu instalei, não lembro. Não instalei, então vou dar um yarn add React Redux, beleza? Mas eu já sei que eu vou importar um cara aqui chamado provider do React Redux aqui, e eu vou importar um cara chamado store from src/store, que é o arquivo que contém toda a configuração que a gente acabou de criar aqui, tá? Peguei o store e o provider. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou até colocar para baixo aqui, eu vou criar um cara chamado provider, que é esse cara que a gente acabou de importar aqui, que é um componente. Aqui dentro eu vou colocar a minha home, que é a minha tela, né, normalmente. Então a gente tem que envolver toda a nossa aplicação dentro dessa tag provider. E aí eu vou passar um cara chamado store. Qual é o store que eu quero deixar disponível na minha aplicação? É o store que a gente acabou de criar, tá? Então é basicamente isso, bem simples e bem fácil, tá? A gente vai criar as rotas daqui a pouco, mas essa estrutura é a estrutura padrão e já deve funcionar pra gente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou diminuir essa tela aqui, eu vou pegar o nosso device aqui, vou desbloquear ele e vou instalar tudo de novo. Vou dar um yarn Android e eu volto assim que tiver terminado a instalação. Beleza, ele finalizou a instalação, deu um erro aqui pra gente. Eu acho que eu sei o porquê. Eu acho que a gente tem que, na verdade, tirar essa função daqui, tá? Colocar aqui, por exemplo, const app, aí vai ser igual a essa função. E ali, colocar somente desta forma. Eu acho que vai funcionar assim. Deixa eu ver aqui. Por que não foi? O que está dando? No Reactotron ele também está dando um problema aqui, ó. Module app registry is not registered callable module. Por quê? App registry. Tá aqui. O que faltou? De repente faltou React lá em cima, né? Deixa eu ver. Import React from React. Exatamente isso. Como a gente está usando o JSX, ele provavelmente é isso. Não é isso ainda.
Vamos ver, gente, na hora. Não vou editar, vamos ver, vamos resolver o problema. Ó, reducer app return undefined. Interessante. O reducer está retornando undefined. Store, src, store. Aqui tá certo. Deixa eu ver, vamos ver lá na configuração o que que houve. Vamos ver no reducer aqui. Export function app. O reducer a princípio tá ok. Deixa eu ver. A princípio está ok. Aqui no root reducer modules app reducer. A princípio tá ok também. Combine reducer. Tá certo. Aqui no index. Deixa eu ver. Root reducer. Root reducer. Tá certo. Aqui eu passo como primeiro parâmetro no create store. Ok. Const store. Gente, tá tudo certo. Por que que tá dando isso? Deixa eu primeiramente parar aqui. Yarn start. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos atualizar aqui. Deixa ele fazer o reload aqui do app. Beleza, deu o mesmo erro, só que lendo o erro aqui agora, ó. O reducer app está retornando undefined durante a inicialização. E eu já sei que eu esqueci aqui dentro do switch o nosso default. Tá? Então aqui no default vou dar um return state. Então toda vez que ele inicializar o reducer, o que vai acontecer? Ou melhor, toda vez que tiver uma ação, o que vai acontecer? Ele vai executar essa função para a gente. Só que na inicialização ele executa isso aqui também. Só que como a gente não tem nenhuma ação, ele não retorna nada. Então, no início, como default, quando não houver nenhuma ação, a gente tem que retornar o próprio state, tá? Isso aqui, regrinha básica, eu esqueci, me perdoem, mas está resolvido. Agora a gente tem um outro erro, né? console.log.apply is not a function. Eu já sei que lá no config Reactor-Tron, provavelmente eu coloquei console.log. Aqui é console.tron, tá? Porque eu quero toda vez que chamar uma funçãozinha chamada console.tron, eu consiga logar, né, ali no Reactor-Tron certinho pra gente, tá? E vou lá, tá funcionando, show de bola, não deu nenhum erro. Eu não vou testar agora, mas com certeza tá funcionando. Agora a gente precisa ajustar as rotas, as navegações, para a gente continuar aí a estruturação do projeto. Essa aula, basicamente, quase metade ou mais da metade vai ser estruturação. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, parei, e aí eu vou instalar alguns caras aqui, tá? Eu vou instalar aqui o React Navigation /native e o React Navigation /stack, tá? E yarn add no início, né? Então, vou vir aqui, yarn add. Eu não vou me deter falando sobre navegação, explicando passo a passo, indo no repositório, mostrando tudo, porque realmente a gente, como eu já disse, a gente já tem um curso falando especificamente sobre isso, tem aulas falando sobre isso, aprofundado em navegação. Então eu vou passar aqui o básico para a gente conseguir continuar a nossa aula, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro de src uma pasta, new folder, chamada routes. E dentro dessa pasta eu vou criar um novo arquivo chamado index.js. Dentro desse arquivo eu já vou importar o React from React, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou importar alguns caras aqui, tá? Import from React Navigation /native. Eu vou importar o que desse cara? Eu vou importar o Navigation Container, tá? Depois, eu vou até tirar aqui. Depois eu vou importar aqui do /stack. Eu vou importar um outro cara chamado Create Stack Navigator. Então, Create Stack Navigator. Isso aqui tá tudo na documentação, tá, pessoal? Tudo na documentação. Por enquanto, é isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou importar as rotas para cá para dentro, né? Então, aqui em app, eu vou pegar tudo isso aqui,
Ctrl X, Ctrl V, importei para cá. E eu já vou começando criando uma stack, uma pilha de navegação. Então, const stack, isso é igual a create stack navigator, tá? E aí, const routes, que vai ser um componente. O que ele vai ser? Ele vai ser igual, vai retornar um JSX na verdade, que vai ter o navigation container acima de tudo, certo? E eu vou ter os stacks navigators. Na verdade, eu vou ter um stack navigator e dentro dele eu vou ter várias stacks.screen. Então, stack.navigator, ok? E aí eu vou ter aqui stack.screen, que são as telas, beleza? E as screens, elas têm algumas características. Eu vou colocar aqui a options, que é a header, ou melhor, header shown igual a false, ou seja, eu não quero exibir o header do Android, aquele header feio, tá? Então, é assim que eu tiro aqui, vou só mudar aqui, beleza? Ela tem um name, que é obrigatório, eu vou colocar login, e ela tem um componente. Qual é o componente que eu vou representar toda vez que acessar a rota login? É a página de login. Eu só preciso alterar aqui porque esses caminhos estão errados, né? Não é ponto barra, não é ponto barra, é ponto barra, né? Voltar um nível e aqui esse src não existe. Deixa eu só tirar aqui. Beleza. Então, basicamente tá pronto as nossas rotas. Vou dar um export default aqui, routes. Aqui no nosso stack.navigator eu vou colocar qual é a rota inicial. Initial route name, que vai ser login, que é esse name aqui, né? Aqui em app eu vou importar esse cara. Então, import routes from barra src barra routes. E aqui, simplesmente, eu vou colocar routes ao invés do nosso componente puro, né? Ok, a princípio tudo certo, só preciso criar as outras páginas, elas vão ser bem parecidas, para não ser iguais com essa aqui que a gente colocou de login, tá? Então, eu tenho login, eu tenho type, eu tenho payment, eu tenho home, eu tenho core, eu tenho hide também, tá? Então, aqui, login, tá ok. Eu vou criar aqui type e vou colocar o componente aqui, type. Eu vou criar uma outra aqui chamada payment. Vou colocar o componente payment. Depois eu vou criar uma outra aqui chamada core. Vou colocar o componente core. Vou criar uma outra chamada home. Componente home. E uma chamada ride. Colocando o componente ride. Deixa eu ver se eu utilizei todos os componentes aqui. Utilizei todos os componentes, tudo certo. A princípio, a nossa navegação já deve estar funcionando. Outra coisa que eu gosto de fazer, que eu já vou fazer aqui também, é criar uma forma da gente poder navegar entre as telas diretamente do nosso Saga ou do nosso Reducer. E para fazer isso, eu descobri uma forma, que é criar um arquivo chamado root navigation, na verdade, .js. E o que esse arquivo vai conter? Ele vai fazer o seguinte: import tudo as React from React, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: export const navigation ref vai ser igual a react.create ref, tá? Vou criar uma referência da navegação. Eu vou dar um export function navigate. E aí eu vou receber um name e os params, que são os parâmetros, né? E vou fazer o seguinte: vou pegar esse navigation ref .current, e aí se tiver .navigate o name e o params, passando o name e o params como parâmetro. Basicamente, pessoal, o que vocês precisam entender, tá? Aqui na navegação eu vou passar, deixa eu ver aqui, cadê? Root navigation, deixa eu só ver aqui. Aqui no nosso navigation container eu vou passar para ele
uma referência, tá? Então, eu vou armazenar todas as propriedades desse cara em uma referência. Qual referência? O Navigation Ref, então, que a gente acabou de criar. Então, simplesmente eu vou fazer o seguinte, import navigation ref from ./root navigation. E aí eu vou pegar esse navigation ref e vou passar aqui para ele, tá? Então, o que vai acontecer? Esse navigation container, com todas as propriedades das rotas, ele vai passar a referência para este cara aqui. Então, a partir daqui, neste arquivo, a gente já tem como navegar, fazer navegação, tá? Fazer replace de tela também, fazer outras coisas, tá? No caso, eu estou exportando, estou fazendo um mock de uma função chamada navigate, onde eu vou pegar essa referência, a tela atual, se houver, então eu vou usar a função nativa, aí sim, do nosso React Navigation, passando os mesmos parâmetros aqui que eu estou recebendo nessa função que eu estou fazendo, tá? Então, é basicamente isso, beleza? Então, a navegação, a princípio, está toda certa, está tudo configurado aqui certinho. Então, eu vou dar um yarn Android novamente e a partir daí a gente vai começar a trabalhar de verdade, começando pela parte de cadastro de usuário e login, beleza? Então, yarn Android e vamos aguardar a instalação do app. Pronto, terminei de buildar o projeto aqui, só que ele deu um problema, deu um erro, né? E eu já vi aqui, ó, Unable to resolve module React Native Safe Area Context, tá? Eu já vi porque eu já sei disso porque o React Navigation ele precisa de algumas dependências, né, que a gente acabou não instalando. Então, React Navigation, vamos lá na documentação oficial. Deixa eu ver aqui, docs, hello, get started, deixa eu ver aqui, installation, e ele tem aqui, ó, esses caras aqui, ó, a gente tem que instalar todos esses caras aqui, ó, tá vendo? Então, vou dar um copy, vou voltar no meu Visual Studio Code, Ctrl C, Ctrl V, vou instalar todas essas dependências, e depois a gente vai rebuildar o projeto e reiniciar. E quando eu voltar, já vou voltar com o nosso Yarn Start aqui no terminal integrado mesmo, para a gente ganhar tempo, beleza? Beleza, depois de ter instalado então as dependências, agora sim está tudo certo aqui. E a gente vai começar pela primeira funcionalidade, que é a funcionalidade de login. Na realidade, a gente precisa então instalar um módulo do React Native para poder fazer login com as redes sociais, que é o React Native Social Login. E logo após recuperar essas informações, a gente precisa começar a construir a estrutura básica do nosso web service e já essa primeira parte de cadastro de usuário, que também já vai usar a API do Pagar.me para criar ou um recebedor ou um cartão de crédito, se for um motorista, né? Um recebedor se for um motorista ou cartão de crédito se for um usuário, tá? A gente precisa criar os models também, precisa fazer toda essa parte da base. Mas primeiro vamos deixar já preparado aqui no Driver X a parte, pelo menos, de login com rede social, tá? Então, vamos vir aqui, é esse módulo aqui, ó, React Native Social Login, do TM 271, tá? E aqui ele já tem, ó, uma forma bem legal, uma forma bem explicativa de como fazer essa configuração inicial, e aí a gente vai criar um serviço para poder organizar isso de forma mais limpa e poder utilizar neste exemplo somente o login com o Facebook, tá? E como a gente está no Android, o Android é um pouco mais fácil também, mas aqui na documentação, se você quiser fazer para o iOS, já tem tudo descrito aqui também, com as aulas que eu já tenho disponível gratuitamente para você aqui no YouTube mesmo. Você já consegue ler isso e já consegue fazer de uma forma muito simples, entender aqui esse passo a passo, tá? Então, bora lá. Eu vou criar uma pasta lá no meu projeto. Cadê aqui o meu projeto? Vou criar uma pasta aqui em SRC chamada Services, New Folder, Services. E esta pasta vai ter um arquivo chamado social.js. Social.js. Beleza? Deixa eu ver se eu já instalei esse módulo aqui. Não, ainda não. Tá, então o que eu vou fazer? Aqui na documentação eu vou pegar o nome aqui do módulo, Ctrl C aqui, yarn add React Native Social Login. Vamos esperar ele terminar. E aqui, ó, a gente já tem um exemplo bem legal de como fazer. Então a gente importa
o OAuth Manager, tá? Que vai ser responsável por fazer o manage da nossa configuração de login, da nossa configuração de autenticação, por gerenciar isso, né? Aí a gente vai configurar todas as chaves que a gente precisa para cada tipo de rede social e depois a gente só chama isso, passando aqui qual rede social a gente quer, né? E passando os escopos específicos de cada uma delas, tá? É uma função aqui que a gente pode ver, uma função promise, e a gente pode usar isso dessa forma, tá? Então é bem simples, bem fácil de fazer. Aqui ele tem aqui as instruções de instalação do iOS, né, que a gente não vai fazer, e tem aqui a do Android. Particularmente, eu não precisei fazer nada dessas configurações aqui, tá? Já tava bem encaminhado. Funcionou para mim. Eu não sei se é por causa das novas versões do React Native, mas enfim, se der algum problema para você, dá uma olhadinha nessa parte aqui do Android Setup, vê se existe aqui para você no android/build.gradle essa linha aqui do Maven, tá? E aí você vê aqui conforme a documentação, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui no nosso arquivo, depois de instalado, então, eu vou vir aqui em Import OAuth. Na verdade, eu vou deixar vazio, from React Native Social Login, tá? E eu vou importar aqui o OAuth Manager. Não adiantou, né? Não sei por que ele não deu autocomplete, mas beleza. Vou copiar aqui. Copiar essa linha toda aqui para não perder tempo. Beleza, importei o OAuth Manager. E aí eu vou fazer o seguinte. Const social vai ser igual new OAuth Manager, tá? E eu dou um nome qualquer. Eu vou colocar driver X, ok? E aí, aqui embaixo eu faço o seguinte. Social.configure. E aí ele pede um objeto. Eu vou colocar aqui o Facebook, que é a rede social que eu vou configurar. Eu não vou configurar o Google, tá? E aqui vocês podem ver que cada uma delas tem as propriedades, né? Os parâmetros que únicos, né? Aqui eu tenho o Facebook, então eu vou copiar o Facebook aqui. Vou colar aqui. E o Facebook, ele pede o quê? Ele pede um Client ID e um Client Secret, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou colocar aqui Export Default Social. Opa, Social, tá? E aí, onde é que a gente pega esse cara? O que a gente tem que fazer? Ele já diz tudo aqui na documentação também. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele já diz na documentação aqui também. Então, aqui no Facebook, ó, a gente tem que ir lá em developers.facebook.com. A gente tem que criar um app, né, para ter um app ID. E aqui a gente tem um client secret também, né? Na hora que você cria, você tem um app ID e um client secret que você copia, tá? E aí, aqui, antes de sair, você precisa registrar uma nova URL de redirecionamento, né? Então, basicamente, ela vai ser FB e o seu app ID, tá? Que é este cara aqui, ó, app ID. Então, você precisa só fazer isso lá na configuração, tá? Mas isso, pelo que eu estou entendendo, a princípio só por iOS, tá? Vamos ver como é que eu fiz a minha configuração lá. Eu acho que acho que fica melhor. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer o login aqui. Cliquei. Ele vai me enviar um código por SMS. A minha conta ela é assim. Eu vou dar uma pausa e já volto assim que eu tiver logado no meu aplicativo, tá? Aqui na conta do Facebook for Developers, developers.facebook.com. Vou vir em meus aplicativos. E aqui em meus aplicativos ele vai mostrar aqui, ó, o último que eu tenho, que é o Driver X. Eu tenho vários, né? Mas aqui você pode criar aplicativo. Não sei se você viu ali o botãozinho. Eu vou voltar aqui só para vocês verem, tá? Volta aqui. Meus aplicativos. Tem um botãozinho verde aqui, ó. Criar aplicativo. Você dá um nome, tá? É bem simples mesmo. Vou vir aqui em Driver X, que é o aplicativo que eu criei. E eu tenho aqui o ID do aplicativo para começar, tá? Então, esse ID aqui é o ID que você vai colocar aqui. Depois eu tenho configurações básico. Beleza? E eu tenho a chave secreta do aplicativo. Essa chave você vai clicar em mostrar ou copiar, enfim, e vai colar aqui em Client Secret, tá? Assim mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui.
Não, a princípio não coloquei nada. O nome do pacote eu coloquei com.app mesmo. Nada demais. Deixa eu ver em avançado. Deixa eu ver em avançado aqui se eu coloquei alguma coisa. Não, nada demais. Não coloquei nada demais também, tá? E eu adicionei um produto aqui que é o login com o Facebook. Na verdade, eu não lembro se eu adicionei ou se veio, tá? Mas você tem que ter esse produto aqui, ó, em produtos, login com Facebook, tá? Tem que estar ativado aqui o login out do cliente, login out da web, tá? Exigir HTTPS. Eu acho que são as configurações padrões aqui mesmo, beleza? Então, eu já tenho um client secret aqui, vou colocar e a princípio está configurado o nosso social.js. Esse cara a gente vai usar para quando clicar aqui nesse botão, a gente vai chamar esse cara para fazer tudo funcionar. Novamente aqui eu vou dar um yarn Android, porque a gente instalou um módulo novo, né? Android, para ele reinstalar o módulo para a gente, reiniciar o bundle também, e eu volto assim que ele terminar a instalação. Beleza, reinicializado agora. Então a gente vai lá no nosso login, na nossa página login, e agora a mágica vai acontecer. Então eu preciso aqui importar primeiramente o nosso arquivo social, né? Então aqui, então de novo não, né? Import social from .services social, beleza? Aqui eu vou importar do React o use effect, depois vocês vão saber o porquê, mas já vou deixar ele aqui. Na verdade eu vou excluir, que não vai fazer sentido agora, então beleza, vou deixar assim, tá? Depois a gente vê. Aqui em login, que a gente vai fazer? Vou criar uma função const login, vai ser igual a arrow function, certo? Essa função vai ter um try catch, porque ela vai fazer requisições, né? Try catch, erro. E no catch eu vou dar um alert no error.message, padrão de sempre, tá? Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, const auth, que é autorização, vai ser igual, aí essa função tem que ser assíncrona, né? Async, vai ser igual a await, então espera o quê? O social.authorize, tá? Do que? Qual plataforma? Qual provider, né? Eu vou pedir aqui o Facebook. Então, Facebook. Então, eu quero a autorização do Facebook. E o que eu quero aqui? Eu quero o scopes. Vou pedir o e-mail. Tá? Simples, simples assim. Aí, aqui abaixo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra coisa, porque dessa forma ali, a gente só recupera o e-mail. Eu preciso recuperar através do graph do Facebook. Eu não vou me aprofundar mais sobre isso aqui, mas o Facebook, ó, graph Facebook. O Facebook, ele tem aqui, ó, um Graph API, onde a gente pode trabalhar com várias áreas, em várias coisas da API, tanto de usuário como de, enfim, de anúncios. Tem muita coisa mesmo, tá? Então, aí cabe a você pegar e dar uma estudada aqui no Graph, o que a gente pode fazer, o que é possível fazer, tá? Mas eu vou usar a API do Graph para recuperar os dados de eu quero o ID, eu quero o nome e eu quero o e-mail do usuário, tá? O e-mail eu já estou tendo aqui, mas eu quero outras coisas, tá? Então, const user vai ser igual ao await social.makeRequest. Isso aqui é do React Native Social Login, tá, gente? Tem aqui na documentação deles, aqui, ó, chamando a API do provider, tá? Então, aqui, ó, make request, aí eu passo qual é o provider, tá? E o que eu quero. Nesse caso aqui, ó, o make request do Facebook, eu posso passar simplesmente um /me com os parâmetros que eu quiser. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, make request do que? Do Facebook. E aí, o que eu vou querer aqui? Eu vou querer na URL /me, e eu sei que no Facebook eu posso passar aqui alguns parâmetros. Fields, quais campos eu quero? Eu quero o ID, eu quero o name e eu quero o e-mail, tá? É basicamente isso. E aí eu vou fazer aqui, eu vou dar um console.tron, é isso mesmo, em auth, né? E também vou dar um console.tron.log, é tron.log, tá, pessoal? Não é só .tron. Console.tron.log, aqui,
em user, tá? Deixa eu só ver se lá no console, no nosso arquivo de config do Reactotron tá certinho. Console.tron, eu acho que é isso. Deixa eu dar uma conferida aqui. Console.tron, acho que é isso. Beleza. Tá bom. Agora, esse login aqui, eu quero que ele execute quando eu clicar em fazer o login com o Facebook. Então, aqui no button, no onPress, eu vou colocar uma arrow function executando a função de login, beleza, pessoal? Então, ok, a princípio é isso, ele já atualizou, vamos ver se vai funcionar. Fazer login com o Facebook, cliquei, vamos ver, olha só, entre nossa conta Facebook para se conectar ao Driver X. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail, vou colocar a minha senha. Eu vou dar uma pausinha aqui, tá, pessoal? Só para digitar a senha e já volto. A senha. Agora eu vou clicar em entrar. Vamos lá. Cliquei em entrar. Ele mandou um código SMS para mim. Geralmente eu tenho que enviar manualmente. Enviou um SMS com o meu código de login. Continuar. Eu vou aguardar o código de login que vai aparecer aqui para mim no meu telefone. E eu já volto aqui com o restante da aula. O código de login que veio para mim, então simplesmente eu vou clicar em enviar código. Vamos ver se ele vai validar esse código. Beleza, fez o login. E agora vamos ver lá no Reactotron o que ele tem pra gente. Então, olha só, cara. O out aqui, esse auth aqui, o que ele dá pra gente? Ele dá um response aqui, ó. E ele tem um Authorized True Provider Facebook. Em Credentials, ele tem um Client ID, ele tem um Access Token, ele tem um Authorization Header. Então, ele tem aqui, ó, várias coisas que a gente vai precisar depois, tá? E aqui no User, que é uma chamada para a API do Graph, olha o que ele dá pra gente. Um status 200, ok, um data, onde eu tenho o name, Silvio, e o ID, que é o meu ID do Facebook. Muito, muito massa mesmo, né, pessoal? Show de bola. Então, o que a gente vai fazer com esses dados? A gente precisa enviar esses dados para o nosso back-end para que a gente possa cadastrar esses dados, ou, na verdade, ver se esses dados eles existem na nossa base de dados. Se eles existirem, a gente vai ver se esse usuário ele é um motorista ou é um passageiro para, enfim, fazer login no aplicativo da maneira correta, né? Para a gente poder exibir os componentes corretos, ou dizer que esse usuário não existe e aí colocar ele para aquela tela para ele escolher o tipo de usuário que ele quer ser, tá? O tipo de cadastro que ele vai querer efetuar. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vou fechar aqui o Reactotron. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Na realidade, a gente precisa começar a conversar com o nosso Redux, tá? Para poder continuar. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar um cara bem importante aqui. Import use dispatch from React Redux, tá? Vou colocar esse cara aqui, const dispatch, vai ser igual a use dispatch, para a gente poder disparar as ações, e vou importar as ações também que a gente tem lá. Então, import from store modules app actions, e eu vou importar aqui o update user. Então, quando eu clicar em login, eu vou disparar uma função, uma action, na verdade, perdão, dispatch. Com essa action é a update user que a gente criou lá, e ela recebe os dados de user, tá? E quais dados eu quero atualizar? Se eu for vir aqui no nosso store modules app reducer, eu quero atualizar todos esses caras aqui, menos o tipo. Então, eu simplesmente venho aqui, coloco esses dados aqui, o FBID, que é o Facebook ID, vai vir de user.data.id, o nome vai ser user.data.name, o e-mail vai ser user.data.email. Deixa eu ver se ele vem aqui
nosso Reactotron. Engraçado que ele não veio. Por que ele não veio? Será que eu esqueci de alguma coisa? Fields ID, name, e-mail. Eu não lembro se eu preciso do e-mail. Deixa eu dar uma conferida aqui. Mas se eu não me engano, eu acho que eu nem preciso do e-mail, para falar a verdade. Eu vou deixar por enquanto assim, tá, gente? Mas depois a gente vê isso. Scopes, deixa eu ver, Facebook, Scopes, e-mail. A princípio é isso, tá? Mas beleza. O tipo eu não vou atualizar. E aqui o access token eu vou colocar response.credentials.access token, tá? O caminho ele tá aqui, ó. Seria esse auth, né? .response.credentials.access token. É esse cara aqui que a gente precisa, beleza? Deixa eu colocar aqui credentials response. Beleza, acho que é isso mesmo. E aí, aqui a gente está atualizando então o state, tá? O nosso estado, se eu for vir aqui em state, eu tenho user, ó. Ele tá todo vazio, o estado inicial, né? A partir do momento que eu clicar aqui, ele vai atualizar lá pra gente, quer ver? Então, olha só. Fazer login com o Facebook. Fez login, beleza. Ó, Facebook ID, o nome, o e-mail, o tipo. O e-mail, na verdade, ele ficou undefined, eu não sei porquê, tá? O access token, beleza? Tudo certinho. Eu acho... Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eu devo ter esquecido alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Eu já volto, tá? Para conferir. Fiz alguns testes, então, fazendo ali, vendo na documentação, vendo no próprio Node Modules aqui do plugin. Do módulo, né? Que é o React Native Social Login. Eu percebi uma coisa, tá? Provavelmente o módulo em si, ele deve estar com algum problema, com algum probleminha que não está trazendo o e-mail. E como que eu cheguei nessa conclusão? Primeiramente é o seguinte, já até para mostrar para vocês, né, que na prática nem tudo sai como o planejado. Então às vezes a gente precisa fazer algum workaround, a gente precisa ver alguma solução, porque afinal de contas nós fazemos aplicações voltadas aos usuários. E os usuários eles estão esperando, né? Então a gente precisa ter essa dinâmica de que feito é melhor que perfeito, tá? E essa dinâmica também de que a gente precisa sempre focar no usuário, tá? Então é melhor a gente fazer uma coisa não tão perfeita e lançar do que não lançar, tá? E não tem como melhorar algo que não existe. Então, partindo desses princípios, eu resolvi buscar outras alternativas, tá? E aí, o que acontece? Aqui no React Native Social Login, no repositório mesmo, eu vim aqui em issues para ver se alguém já tinha reclamado do mesmo problema. E a princípio ninguém reclamou. Geralmente, issue demora um pouco, né? Para os donos do repositório responder. Principalmente porque, olha só, a última atualização aqui foi 7 meses atrás, né? E geralmente os donos dos repositórios, eles não são pagos para ficar cuidando desse repositório. Foi um favor que eles fizeram, né? Provavelmente eles fizeram para algum projeto deles, pessoal, ou projeto de freelancer, ou para a empresa que eles trabalham. Eles resolveram transformar isso num módulo para outras pessoas poderem utilizar. Então eles não são pagos para ficar mantendo, né? Então sempre que eu posso eu evito abrir issue, ou geralmente eu vejo um workaround e abro o issue sem esperar muita coisa, enfim. Mas é só essa dica que eu dou para vocês, tá? Então a issue ela costuma demorar um pouquinho. E aí para onde que eu fui então? A gente está tentando fazer aqui o uso do graph do Facebook para recuperar alguns IDs, alguns fields, né? Alguns campos, que é o ID, o nome e o e-mail. E eu sei que o Facebook ele tem uma coisa chamada explorador de Graph API, onde a gente pode passar exatamente a URL que a gente quer, exatamente ali como a gente está passando, ó, /me fields ID name e-mail, eu passei exatamente aqui, tá? Então esse cara aqui é como se fosse um playground para brincar com a API do Facebook. Então eu pesquisei na internet e um get para API no /me, eu passo aqui um parâmetro chamado fields e os fields que eu quero, os campos que eu quero, tá? Aqui eu gerei um token de acesso novo, selecionei o meu aplicativo, eu coloquei aqui token de usuário,
permissão aqui, ele já vem padrão, tá? E quando eu cliquei em enviar, eu percebi uma coisa, olha só, ele traz o e-mail. E aí, aqui, obtendo o código, ó, clica ali em obter o código, eu venho aqui em Cur. Se eu pegar exatamente isso aqui, essa URL aqui, ó, e jogar no navegador, que nem eu fiz aqui, ó, ele está trazendo o e-mail também. Então, é algum problema interno na API do React Native Social Login, tá? E o mais estranho é que tinha funcionado anteriormente para mim, agora já não está funcionando mais. Mas, como eu disse, a gente, programação, tecnologia é isso. Tá? Na prática é outra coisa, às vezes é diferente da teoria. Então a gente precisa ter essa mentalidade de que feito é melhor que perfeito. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar esse código aqui. Comentei esse código aqui. E eu vou fazer simplesmente um get para a URL aqui do explorador, que ele gerou para a gente, com o nosso token que a gente tem, né? Na mão, tá? Para recuperar esses dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer é instalar, vou parar aqui o processo. Vou parar o processo, eu vou instalar o Axios, Yarn and Axios. Vocês já devem estar bem acostumados com o Axios, porque ele é o cara que a gente usa para manipular as nossas requisições, tá? As nossas requisições HTTP, beleza? E aqui então, em Services, eu vou criar um novo arquivo padrão, que é o nosso API, né? API.js. Beleza? Deixa ele terminar de criar aqui, ele vai demorar um pouquinho, tá instalando ali. Ok, criei aqui o api.js. Então, o que eu vou fazer? Import Axios from Axios, que a gente acabou de instalar. E aí, o seguinte, const API vai ser igual a axios.create. A gente vai criar uma instância desse cara. Vai dar o export default Axios. Ok? E aqui, a única coisa que a gente usa é o base URL. Base URL. Qual vai ser esse base URL? Como a gente está trabalhando com device, e o device está conectado no mesmo Wi-Fi do nosso computador, aqui ó, é o 5G aqui que eu tenho, eu também estou conectado no 5G, então eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui no meu Mac, sobre este Mac, ou melhor, sobre não, né? Eu vou vir aqui em preferências do sistema, deixa ele carregar a tela aqui de preferências, eu vou vir aqui em rede. Isso aqui é um macetezinho que eu já ensinei para vocês, tá? No curso totalmente gratuito do React Native que eu tenho aqui, do básico, do zero ao avançado. Então, eu vou copiar essa URL aqui, tá? Vou copiar esse cara aqui e vou deixar dessa forma aqui, beleza? Eu já vou deixar o Axios preparado. E aí, eu tenho que dar um export aqui em Axios, na verdade, né? Beleza. E aqui, como a gente vai lidar com web service, então, eu vou fazer o seguinte, http://, né? Que é o endereço, isso aqui, 2 pontos. Aí eu vou colocar 8.000, beleza? Então, esse aqui vai ser a nossa API que a gente vai requisitar o web service, nosso web service que a gente vai construir na mão, né? Agora eu vou construir aqui, poderia fazer na mão, tá, gente? Poderia, mas eu vou construir aqui só para ficar organizadinho, caso a gente precise usar o Facebook novamente, eu vou criar um outro aqui chamado facebook.js, tá? Eu vou colocar a mesma coisa aqui, só que em vez daquela API ali, ó, do nosso localhost, eu vou copiar essa URL toda aqui, na verdade. Deixa eu colar aqui e deixa eu pegar só essa parte do graph aqui até essa parte aqui, tá? E aí eu criei uma API aqui especificamente do Facebook, tá? Então aqui vai ser Facebook, ou melhor, graph, vou colocar assim, graph. Eu vou colocar aqui graph, tá? Agora a gente está apto a fazer requisições para o Graph API. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em index, eu vou importar o meu Graph API. Cadê aqui? Aqui, import graph from // services/Facebook. E aqui eu vou fazer o seguinte, const user vai ser igual a await graph ponto get, é um get, né, gente? Aqui. E aí eu tenho que passar os parâmetros aqui, tá? Que é o /me, fields, blá, blá, blá. Então, é isso aqui que a gente tem que passar. Só que aqui ele tem um outro campo, que é o access token. Se eu for vir aqui em obter código, core, eu tenho aqui, ó, access underline token, tá? Eu tenho que passar o access token. Então, aqui eu já vou transformar em template string, ponto e-comercial,
E aí eu vou colocar aqui Access Token, vai ser igual. E eu tenho que pegar o Access Token, que ele vem desse auth aqui, né? Eu só não lembro... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. auth.response.credentials.accesstoken. E aí, passo esse cara aqui. E aí, agora sim, o user ele vai ser atualizado automaticamente com o e-mail, porque ele vai fazer o get diretamente no graph do Facebook, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu... Ih, meu device desconectou. Desconectou, não sei porquê. Deixa eu ver. Deixa eu tentar conectar ele aqui novamente. Foi, agora sim conectou. Eu vou instalar novamente o aplicativo aqui, Yarn Android. E eu volto assim que tiver finalizada a instalação, beleza? Agora estou aqui com o meu aplicativo buildado. Eu vou só corrigir aqui, ó. É um /me, tá? E não um ponto de exclamação me, né? Não é um parâmetro que começa no barra porque é depois da rota. Então, ok. Eu vou vir aqui para o meu Reactotron para a gente debugar. Estou aqui. Deixa eu ver como eu faço. Eu vou vir aqui direto no state já. Vou dar uma subscription aqui em... Eu acho que é user, né? Deixa eu ver aqui. Vou vir aqui em arquivos. Tenho pages, store, modules, app, reducer. Se eu não me engano é user. É, user. Então vou vir aqui Ctrl N, né? Para adicionar uma inscrição. User. Ok, o user está indefinido por enquanto, pelo visto. Eu vou fazer login com o Facebook aqui. Fiz login. O que houve? Deixa eu ver se na timeline aqui acusou alguma coisa. Aqui é o get/me. Vamos ver o que ele deu de responsa aqui. Ele já deu tudo certo. Eu acho que é só porque eu tinha que reiniciar aqui o state, né? Deixa eu atualizar aqui novamente. Vamos ver como é que ele se comporta. Atualizei. Eu acho que é app.user, né, pessoal? Nossa, tô dormindo aqui. Deixa eu tirar isso aqui. App.user. Pronto, agora sim. Então, quando eu fizer login com o Facebook, que eu já estava logado, olha só. Pegou o e-mail, o tipo, tudo certinho. Pessoal, muito massa mesmo. Então, a gente termina aí mais uma aula. Agora a gente vai partir para a próxima aula, que é onde a gente vai construir toda a parte de back-end, os models. A gente vai trabalhar também com a questão do Google Maps, com as chaves, autocomplete, com distanciamento, né? Vai ser muito massa. Eu te espero na próxima aula. Valeu!